Estaremos hoje a parte 2 desta mensagem, mas você que não assistiu a parte 1, não fique preocupado, você vai poder assistir depois e cada mensagem, amados, ela tem uma história, então, por mais que seja uma sequência, cada mensagem, ela é única. Não há mais mistério. Você já parou para agradecer a Deus pelo fato de que hoje, através de Jesus, você tem a plena revelação do plano de Deus para a humanidade? Você tem clareza, você tem um discernimento completo. Você não é como aquele cidadão do Antigo Testamento que via o Messias como uma promessa, uma realidade que estava por vir. Mas você, como cristão da nova aliança, você vive uma promessa já realizada. Falar de Jesus para você, para mim, para nós que estamos aqui, é falar de alguém real, pessoal. No Antigo Testamento se faziam sacrifícios para apontar o verdadeiro sacrifício que haveria de vir. Hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. O véu do templo se rasgou. Não há mais barreiras. Nós não precisamos de mediadores humanos, de sacerdotes. Nós temos acesso ao coração do Pai, ao seio do Pai. A lei veio até Moisés. Agora nós temos a graça e a verdade em Jesus, usando a expressão de João, no capítulo 1. Aquilo que Paulo chama aos Colossenses, e o autor aos Hebreus também, chama de sombras, nós chamamos de realidade, de luz. Então isso é incrível. O mistério já foi revelado. Por isso que esse texto vai estar repetindo algumas vezes essa expressão mistério, mas não como algo secreto, mas como sendo algo já revelado. E Paulo se alegrava então de fazer valer esta mensagem, de pregar esta mensagem, a despeito de que esta mensagem lhe custasse privação de liberdade, privação de sono, enfermidades cruéis, dores lancinantes e uma ameaça de morte que se avizinhava. Paulo escreveu esse texto aqui, na melhor das possibilidades, 2, 3 anos antes da sua morte. E ele já se despedia. Esse texto, é impossível ler esse texto sem ter os olhos marejados de lágrimas. Porque é o coração do pastor Paulo, é o coração do missionário Paulo, por uma igreja que ele nem conhecia pessoalmente. Você vai entender por quê daqui a pouco na leitura. Mas ele se sentia próximo àqueles irmãos. A mensagem de hoje, completando a mensagem de quinta passada, é para que sintamos o peso, amados, de compartilharmos desse testemunho ao mundo. Aí você vai ter que se segurar na cadeira.
mesmo que para isso nós tenhamos de morrer também. Nós precisamos de mártires, amados, de testemunhas fiéis, como Policarpo, 86 anos de idade, morto em uma das arenas romanas. Quando perguntado se Policarpo, que era bispo de Esmirna, onde hoje também é a Turquia, como Colossos era também onde hoje é a Turquia, se ele não se arrependia, se ele não negava a sua fé, a história diz que Policarpo diz: eu tenho servido a esse Jesus há 86 anos, ele nunca me desapontou. Como eu seria infiel a ele? Ele permaneceu fiel comigo esse tempo todo. Claro, amados, eu não quero me delongar nesse ponto. Claro que nem todos os cristãos eram corajosos e audaciosos na hora da morte. Claro que muitos abandonaram a fé, temeram pelas suas próprias vidas, temeram pela saúde, integridade e sustento de seus familiares. A história da igreja conta, amados, de que muitos que negaram, depois procuravam as autoridades para se entregar, dizendo: olha, eu fiz tudo errado, eu confesso a Jesus, me matem, mas eu não abandono essa fé. Então Paulo está aqui, amados, personificando, trazendo para si um ideal de igreja que a gente perdeu. John Piper vai dizer no livro que eu estou citando aqui desde a mensagem passada, viu, Helder? Seu livro já chegou aí. Completando as aflições de Cristo, que nós precisamos de mais mártires, que, em tendo mais mártires, a fé cristã iria avançar mais. Não há avivamento sem morte de cristãos. Todo avivamento não é frenesi, não é festa, não é rave gospel. Avivamento é comprometimento, é lealdade, é sacrifício. E nós precisamos de gente assim. Gente que pode receber aquela palavra da igreja lá de Tiatira, não é isso? De Esmirna, não é? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até diante da morte, é o que diz o texto. Por isso que Paulo diz, preste atenção, não fuja não: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Pleno cumprimento significa cumprir do início ao fim, cumprir com a vida. O mistério que esteve oculto durante séculos, escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória, glória, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita, madura em Cristo. Só para repetir, a alegria do cristão renasce no solo da adversidade.
A maturidade é a capacidade de sobreviver aos embates da vida. Só é maduro quem passa pela prova. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Essa energia de Deus, Paulo está dizendo, é que me motiva a continuar. Quero que saibam, e aí a porção que a gente vai trabalhar agora, quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. É o mesmo que palavras capciosas, do tipo, agora é só vitória, declare a sua bênção, crente não pode sofrer. Palavras falaciosas, argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Deus, por favor, nossa atenção precisa estar capturada ao Senhor. Nada nos demoverá de pensarmos e de refletirmos na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo estava na prisão, aguardando o julgamento. A acusação que Roma fez a Paulo, amados, foi verdadeira até. Ele era um perturbador da paz. O Evangelho realmente é isso. Perturba a consciência das pessoas. Mas Paulo se sente privilegiado, amados, está alegre. Preste atenção, que ousadia. Ele está alegre por poder, através dessa carta, ajudar os irmãos de Colossos, que ele não conhecia. Ele estava inteirado por Epáfras, pastor daquela igreja, que inclusive estava preso ali com ele, que a igreja estava sendo seduzida por falsos ensinos, principalmente ensinos que levavam àquilo que nós chamamos hoje de ascetismo, isto é, uma vida cristã desencarnada, uma vida cristã fora do drama das pessoas, do drama humano, uma fé muito mística. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Pessoas que falam o seguinte, não, o cristão não pode sofrer, o cristão tem que prosperar sempre, se ele obedecer e cumprir os ritos da fé, tudo vai dar certo. Mas e quando não dá certo, amados? Quando não dá certo? Eu já tinha lido o título do livro do pastor Ricardo Barbosa, que é pastor de uma igreja presbiteriana lá de Brasília, mas eu ainda confesso que não tinha lido algo sobre o livro. Mas essa semana eu estava tendo uma aula e um pastor da mesma denominação do pastor Ricardo disse o motivo do livro se chamar Quando a Alegria Não Vem. Eu gosto muito do Ricardo, já li alguns livros dele, mas esse eu ficava, quando a alegria não vem. Pastor Ricardo Barbosa perdeu um filho. A lógica da vida se inverteu. E aí, com base no Salmo 30, versículo 5,
a alegria vem pela manhã, ele escreveu: o que fazer quando a alegria não vem? O pessoal de Colossos, amados, se recebesse um livro desse do pastor Ricardo, ia jogar fora e queimar, porque eles não acreditavam nisso. Colossos era uma pequena cidade que já havia sido famosa, grande centro, mas Éfeso, Laodiceia e Herápolis estavam crescendo em volta dela e a cidade havia estagnado. Se isso não fosse bastante, cerca de 2, 3 anos depois também da escrita dessa carta, Colossos sofreu um terremoto. A Turquia não sofre terremotos somente de agora, já é muito tempo, e a cidade foi toda destruída. Os colossenses acreditavam, amados, em espíritos invisíveis, em culto a anjos, em poderes celestiais. Eles tinham medo de desagradar esses espíritos e ficarem expostos à pobreza e à doença. E Jesus, para eles, era apenas mais um desses espíritos. Por isso que Paulo escreve esta carta, deixando claro da supremacia de Cristo e desse mistério que já foi revelado. Dá um clique aí, João Renato, só para a gente relembrar a grande ideia. A Igreja de Jesus acolhe em seu seio a vida de Jesus e compartilha através do seu testemunho ao mundo. E a compartilha, não é? A igreja precisa mostrar Jesus ao mundo. Mas um Jesus crucificado, amados. Paulo vai escrever aos Coríntios isso, não é isso? 1 Coríntios, capítulo 2. Porque eu não me propus pregar nenhuma mensagem a não ser Cristo, e este crucificado. Estão pregando um outro Jesus por aí, em muitos lugares, amados. Um Jesus que só vence, um Jesus que só faz prosperar, um Jesus que é uma espécie de, me perdoe a linguagem, um Jesus tipo gênio da lâmpada de Aladim. É só esfregar e dizer 3 desejos. Um Jesus servo e não Senhor. Paulo não aceitava isso de modo algum. Então, dando um clique, João Renato, quinta-feira passada eu falei desse mistério. Cristo em nós, Cristo em você, Cristo em mim, Cristo na igreja, esperança da glória. E agora, dando um clique, eu falo sobre esse mistério revelado para vivermos em Cristo. O desafio, amados, que Paulo propõe aqui é mais ou menos esse, em termos. O lema da igreja não deveria ser nunca, me permita qualquer correspondência com o movimento que você conhece, o lema da igreja de Jesus nunca deveria ser pare de sofrer. Mas o lema da igreja de Jesus é vem sofrer com a gente. O próprio Jesus disse, e o evangelista João registrou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, por exemplo, aqui, no capítulo 2, versículo 1, diz, eu quero que vocês saibam quão grande tem sido a luta que eu tenho tido por vocês. Paulo pelejava uma luta. A palavra no original é agonia. A agonia vem de agon, que era o lugar de competição, a arena. Eu tenho estado na arena por vocês. E a arena romana, amados. Você conhece os filmes? Covardes, o Gladiador, para citar um filme mais moderno, não é só citar o filme da década de 70, né? O Gladiador, vai ter até o Gladiador 2 aí, é arena de Roma. Paulo está dizendo, olha, a minha vida tem sido, Manel, uma arena. Eu tenho estado numa arena.
Aos Gálatas, Paulo escreve usando uma outra linguagem, mas também muito dura. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4:19. Não é uma arena, mas para as minhas irmãs que sabem muito bem, as mães aqui, é uma agonia também. Dores de parto. Paulo está dizendo, olha, eu estou sofrendo dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. Eu sofro as dores para que Cristo seja formado em vocês. Você consegue compreender essa linguagem, amados? Cristo gerado em nós, provocando dores de parto no apóstolo Paulo? Nós temos que nos lembrar dos missionários, da igreja que precisa compartilhar da dor dos missionários. Eu ouvi o irmão André, numa pregação em vídeo, ele já é falecido, um tapa na cara que um irmão no Oriente leva, tem que doer na gente aqui no Ocidente. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sofro de agonia por vocês, e sofro também por aqueles lá de Laodiceia. Não vou entrar em detalhes, mas a igreja de Laodiceia era uma igreja problemática. Foi para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, que Jesus escreveu dizendo, conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. E aí, não quero embrulhar o estômago de vocês, mas está na Bíblia. A Bíblia também tem algumas porções que são proibidas para pessoas sensíveis. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é quente, nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, a estes aqui, Paulo está dizendo, olha, eu tenho sofrido a agonia. Eu tenho sofrido uma luta. Eu estou na arena. Para quê? Leia comigo o versículo 2. Faço isso para que o coração deles, lá de Laodiceia, de vocês, seja consolado e para que eles, os crentes, vinculados em amor, tenham a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Não perca a sua atenção. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sofro tudo isso para que vocês tenham consolo. Sabe o que significa consolo, amados? Consolo é permanecer de pé, no original. Permanecer de pé. Paulo está dizendo, eu sofro para que vocês possam ficar de pé. A igreja precisa sentir, amados, eu não gosto de falar igreja livre, igreja perseguida, nós somos igreja, uma igreja só, igreja sofredora, somos todos nós, mas nós precisamos estar aqui como que obedecendo o mandato bíblico de cumprir o que resta das aflições de Cristo, em solidariedade, aquilo que o falecido, o seu chefe chamava de solidariedade racial, né? Nós fazemos parte do mesmo povo, para que a igreja fique de pé. E eu gostei demais dessa expressão, para que a igreja seja consolada e para que eles, vinculados em amor, tenham riqueza da plena convicção do entendimento. Eu amei essa expressão, vinculados em amor. Significa, sabe o que essa ideia, vinculados em amor? Agregados, unidos, ligados, mesma mente e coração. É chegar a um consenso, amados, vinculados em amor. Nós somos uma igreja só, amados. A igreja americana há muito tempo passa por um esfriamento espiritual sem precedentes.
A média do crente americano é ir nos cultos de sua igreja 2 vezes ao mês. Isso já está chegando aqui. Mas em compensação nós temos lugares do mundo em que, a despeito de toda a perseguição, a obra de Deus está avançando extraordinariamente. Queimam os templos, mas jamais destrói as igrejas. Mata os pastores e surgem outros. Só que nós precisamos estar vinculados em amor, amados. Matthew Henry diz assim: o amor santo une os corações dos cristãos uns aos outros. Nós precisamos disso, amados. E ele diz também: quanto mais forte for a nossa fé e mais caloroso for o nosso amor, maior será o nosso conforto. O que nos conforta, amados, não é de saber que temos recursos para melhorar as nossas estruturas. Nenhum demérito nisso. Mas nós precisamos entender que o nosso conforto é ver o Evangelho progredindo no mundo. Aleluia. A despeito das lutas, das provações, dos ataques do Boko Haram, da Al-Qaeda, do Estado Islâmico. A despeito de tudo, mas avançando, do secularismo, da frieza na Europa para o Evangelho. Tudo isso para que houvesse, amados, plena convicção. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vinculados em amor, eu quero que vocês tenham plena convicção. E olhe para mim, por favor, convicção não é uma opinião a respeito de algo. Convicção é conhecer o Senhor sem vacilar, sem duvidar. É permanecer firme. Paulo chama constância e estabilidade, plena convicção, plena certeza. Algo que não pode ser separado da fé. Tudo isso para que Cristo, o mistério que foi revelado, fosse conhecido, amados. Paulo está dizendo o seguinte, amados, ele vai escrever isso também numa outra carta, se eu não me engano, eu vou citar esse texto depois. Paulo, aos Filipenses, para ser mais preciso, Paulo não entendia que a morte dele era uma coisa assim, de somenos. Ele acreditava que a morte dele era uma oferta de libação. Depois você estuda lá o que é libação, mas eu só vou explicar o que é. É uma oferta geralmente em água ou vinho que era derramado no altar. Libação. Paulo está dizendo o seguinte: eu vou morrer, a minha vida vai encontrar sentido porque eu vou apenas me derramar. É aquilo que uma missionária disse: viva a sua vida em Cristo e na missão, de tal forma que quando for a sua hora de morrer, você simplesmente morra. Chegou a hora de morrer. Mas sua vida teve sentido. Um sentido que transcendeu a própria vida. Nós estamos aqui hoje, amados, porque irmãos nossos deram suas vidas. Nós estamos aqui sob pegadas que foram feitas com sangue. A gente que não tem noção. A gente que não conhece a nossa história. Irmãos morreram para que nós estivéssemos aqui. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios: nós pregamos o Cristo crucificado. É o escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas este sim
é o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Por isso que em Colossenses, no versículo 3, vai dizer: em quem estão, Cristo, ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aí que Paulo diz assim: eu digo isso a vocês, para quê? Para que ninguém fique enganando vocês com lorotas. Me permita a minha tradução rasteira. Lorotas, conversas fiadas, papos de coaches, de gente que quer falar mensagens adocicadas, gente que quer dourar a pílula, argumentos falaciosos, discursos adaptados para persuadir, para levar ao erro. E aí Paulo termina no versículo 5 usando duas palavras, atenção irmãos, dois termos militares. Porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando, primeira palavrinha, boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Dois termos militares. Boa ordem significa o seguinte: equipe, soldados, guarnição, turma, enfileirada. Boa ordem, bem arrumado, disposição, aguardando a voz do comandante. Se segura aí, pronto para a guerra. Isso é boa ordem. A segunda palavrinha que Paulo usa tem o sentido de firmeza, bem fundamentado, estável. No sentido militar, linha de frente, escudos embraçados, soldados perfilados, boa ordem. E firmeza, aparados, preparados. No que diz respeito à boa ordem, Calvino vai dizer: Paulo tem em mente concordância. E no que diz respeito a estar firme, Paulo tem em mente disciplina. Disciplina. Amados, não tem como. Vivemos em um mundo que tateia no escuro em busca da saída, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. E não vai encontrar. Porque em Cristo estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Só tem que as pessoas não querem Cristo. O mundo não quer Cristo. Um dos textos mais mal interpretados na Bíblia, se não me engano, está lá em João 5, 39 e 40. As pessoas entendem o examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam, mas vós não quereis ir a mim para terdes vida. Alguns entendem esse texto como um imperativo. Vocês precisam examinar as Escrituras. Eu já vi pregadores usando assim: examine as Escrituras, porque vocês vão cuidar ter nelas vida eterna. Não é isso não. O verbo não está no imperativo. Eu não vou ser chato com vocês quanto a voz do verbo e tal, mas a ideia é o seguinte: vocês examinam as Escrituras porque vocês pensam que nela há vida. Mas elas, as Escrituras, testificam de mim. E vocês não querem vir a mim
para ter vida. Jesus está falando a quem? Aos fariseus, aos escribas, aquela laia toda, religiosa, que examinava as Escrituras. Fariseu, amados, conhecia a Bíblia melhor do que qualquer batista. O escriba conhecia tanto que escrevia a Bíblia, escriba, copiava. Mas eles achavam que tinham vida eterna por conta disso. Eles conheciam a Bíblia, mas não conheciam o Deus da Bíblia. João Renato, 2 cliques, mais um. Que essa eu vi na quinta passada. Pode dar um clique. Em Cristo, nós encontramos tudo o que precisamos para vivermos de modo sábio e bem ordenado. Sem Cristo só se vive o caos. Olha para mim, amados, receba essa palavra, não quero escandalizá-lo, mas você precisa saber da verdade. É melhor que você saiba por mim do que você saber de outro jeito. Sem Cristo, não adianta nem ler a Bíblia. Sem Cristo, não adianta nem dizer que você pertence a alguma igreja. Sem Cristo, só se vive o caos. Todos os tesouros, preste atenção, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Eu não sei que ilustração que eu uso para falar de algo que está oculto. Ninguém aqui guarda dinheiro em cofre. Talvez as irmãs se lembram do tempo que as meninas escreviam os seus diários e guardavam, né? Tinha um cadeadinho, e o irmão, atentado quando descobria, fazia aquela festa toda, revelava os segredos, os meninos que a irmã gostava, essas coisas todas. O diário, amados, sempre foi um tesouro escondido. Há famílias que guardam tesouros escondidos. Jesus falou que o homem bom tira do seu coração bom tesouro. Uau! Se temos a Cristo, temos tudo o que precisamos. Não precisamos de mais ninguém. Se temos Jesus, preste atenção, nós encaramos a morte. Eu sei que isso daí parece até uma voz lá longe, né? A morte. Porque talvez não seja do seu contexto. Mas chegará um tempo, amados, não está longe, que a grande perseguição virá para todo mundo. Porque tem que cumprir as Escrituras. E Jesus fala de que chegará um tempo que nos matar, amados, será algo desejado, procurado. Os cristãos vão ser revelados, amados, na base do fogo, da tirania. O crente não tem... Eu acho engraçado o crente que fica... nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sofrendo. Mas você não lê a Bíblia, meu irmão? Nos últimos dias vão aparecer coisas ainda piores. Então eu quero terminar com um relato, amados, de como que os cristãos do primeiro século lidavam com o sofrimento. Está preparado? É uma citação de um livro chamado História das Missões Cristãs, do Stephen Neill. Não sei se está traduzido para o português.
Um trecho diz assim: por causa de sua situação perigosa de confrontação com a lei, os cristãos eram praticamente obrigados a se encontrar em segredo. Tem um livraço da CPAD chamado Nas Catatumbas de Roma. Vale a pena. É daqueles livros que, se você espremer, sai sangue. Mas vale a pena. Todo cristão sabia que mais cedo ou mais tarde poderia ter de testificar sua fé ao custo da própria vida. Tem um livro dos mártires também, de John Fox. Quando a perseguição irrompeu, e houve perseguição primeiro local, e depois, como nós vimos na quinta passada, dos séculos 2 a 4, perseguições locais. A partir do século IV, perseguição no Império Romano todo. Quando a perseguição irrompeu, o martírio foi acompanhado pela máxima publicidade possível. O público romano era duro e cruel, mas não era completamente destituído de compaixão. E não há dúvida de que a atitude dos mártires, sobretudo das mulheres jovens, que sofriam junto com os homens, deixou uma profunda impressão. Mulheres grávidas eram enviadas para os Coliseu. Temos um exemplo na história de uma escrava, junto com a sua senhora. Nos primeiros registros, encontramos um comportamento calmo, digno, decoroso e de tranquila coragem face do tormento. Cortesia em relação aos inimigos e alegre aceitação do sofrimento como a forma designada pelo Senhor para levar a seu reino celestial, amados. Os cristãos não ficaram blasfemando. Ah, Deus, olha o que eu estou passando. Não. Olha a atitude deles. Comportamento calmo, João Batista, digno, decoroso e de tranquila coragem. Cortês em relação aos inimigos. Há muitos casos bem confirmados, esse eu quero terminar com essa citação, casos bem confirmados de conversão de pagãos no exato momento em que testemunhavam a condenação e morte dos cristãos. Os cristãos eram queimados, massacrados por animais, transpassados pelos gladiadores. Quando Nero, em 64, ateou fogo na maioria dos bairros de Roma, e condenando depois, acusando os cristãos eram colocados para iluminar as ruas da cidade. Mas muitos, amados, receberam impressões de como aqueles cristãos sofriam, que mais tarde se transformaram em fé viva. E os cristãos hoje, amados, por conta da pandemia, 30% dos membros de nossa igreja se afastaram. E essa porcentagem em outras igrejas chegou a 50%, 60%, 70%. Por causa de uma pandemia. Ninguém, por privação, por medo, muitas informações, né? Todo mundo falando, todo mundo era especialista. E a fé, que não era tão forte assim, não é? Vamos combinar uma coisa. A fé de muitos decaiu. Eu não sei se você pode terminar essa mensagem dizendo o seguinte: Senhor, dá um clique aí, ô meu filho João Renato. A igreja de Jesus acolhe em seu seio a vida de Jesus, o Jesus crucificado. E compartilha através
do seu testemunho. Testemunho na Bíblia é martírio. É morte. Não sei quantos estariam dispostos a cantar. Nós não vamos cantar agora, mas só para lembrar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E cruz não é entretenimento. Cruz é morte. Abaixa a cabeça, diga: Senhor, fortalece a minha fé, Senhor. Jovens que estão aqui, adolescentes, juniores, que vão para a faculdade, tem de ir mesmo. A faculdade é uma arena. Os leões vão tentar lhe engolir. Mas você tem que ser corajoso. E encarar. Talvez a sua arena seja o seu casamento. Talvez a sua arena seja o seu ambiente de trabalho. Talvez a sua arena seja a sua própria família. E Miqueias diz que os inimigos da própria casa, ou melhor, os da própria casa, muitas vezes são os nossos piores inimigos. Talvez o seu passado seja a sua arena. O seu passado. E cada vez que você dá um passo, o seu passado está lá na frente. Muita luta, hein? Muita agonia. E você ainda quer sentir o drama do missionário. Daquele que está na frente do campo. E você orou hoje pelos filhos dos pastores e pelos filhos dos missionários. Tudo dando certo, amados. O culto começou assim e vai terminar assim. Dizendo: Deus, levante crentes corajosos. Crentes que não temam nada, exceto o pecado. E que não amem ninguém mais do que o próprio Deus. Deus, este mistério revelado, é apresentado ao mundo como testemunho. E a sua igreja testemunha. E a sua igreja está em boa ordem e está firme. Aleluia. Não importa, ó Pai, quantos somos. Não importa se estamos ou não habilitados. Temos o que precisamos. Vamos em o nome de Jesus. Como Davi disse em relação a Golias: quem é você para afrontar o Deus vivo? Vamos encarar os Golias deste tempo com as nossas armas, que não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar sofismas, fortalezas, estabelecer plena convicção de fé. Guarda os nossos filhos, Senhor. Guarda os nossos irmãos que estão lutando para serem fiéis, as nossas irmãs, Senhor. A Deus, por favor, Tu sabes o que eu estou lhe pedindo. Proteja a santidade do Teu povo, Senhor. Para a gente prosseguir nessa arena. Nós não vamos fugir da raia. Nós não vamos fugir da arena. Nós vamos para frente. Nós vamos para cima deles. Porque uns confiam em carros,
como diz o salmista. Outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos para cima dele, Senhor. Com fé e com ousadia. Custe o que custar. Ao custo da nossa própria vida, se preciso for. Mas nós não vamos recuar. Não. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ora silenciosamente. Quero estar à porta para cumprimentar, mas que o Senhor lhe fortaleça, hein? Você é mais do que vencedor por Cristo Jesus, nosso Senhor.